Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de The Deep Dive. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo: pegar aquela pilha de artigos científicos densos, pesquisas bem complexas e extrair o conhecimento mais valioso e surpreendente. Exatamente. E hoje a missão é muito clara, né? Nós vamos dissecar um artigo fascinante de 2005. Isso, elaborado pela Catherine A. Rawson e pelo Walter Kint. O título original traduzido seria algo como Os efeitos da releitura dependem do momento do teste. Um título que já entrega um pouco do ouro. Sim, e o tema central toca num dilema que afeta qualquer pessoa que precisa absorver muita informação, seja no meio acadêmico, no mundo corporativo. A gente está falando da velha tática de ler um texto e logo em seguida ler de novo para tentar gravar tudo? Que é, sem dúvida, uma das práticas mais universais que existem. O próprio estudo traz um dado bem alarmante logo de cara. Cerca de 65% dos estudantes universitários de nível avançado relatam que reler capítulos de livros é a estratégia número 1 deles. Nossa, 65%? É o método campeão disparado. É o campeão. E o motivo para essa popularidade toda é um fenômeno psicológico muito conhecido, que a gente chama de ilusão de competência. Ilusão de competência. Isso, porque quando terminamos de ler um material complexo e imediatamente voltamos para o começo, a segunda leitura flui de maneira muito mais fácil. O cérebro processa as palavras mais rápido. E a gente acaba confundindo essa fluência de leitura com um domínio real do assunto, né? A sensação de conforto engana o cérebro, faz parecer que a informação está gravada em pedra. Perfeito. A pessoa pensa que já sabe tudo. E a promessa da nossa análise de hoje é justamente entregar um atalho embasado na ciência para uma aprendizagem verdadeiramente duradoura. A ideia é fugir daquela sobrecarga de informação e de métodos que só desperdiçam energia mental. Então, o foco dessa sessão vai ser dissecar a diferença crucial entre duas abordagens. A primeira é a leitura massificada, o famoso estudo intensivo. Ler e reler um texto na mesma hora, num bloco contínuo. E a segunda? A segunda é a leitura distribuída. Ler o material, deixar o tempo passar, ir viver a vida e só depois de um tempo voltar para uma segunda leitura. A grande revelação não é só qual método é melhor, mas como o relógio dita as regras, né? O tempo que passa entre absorver informação e a hora de usar muda absolutamente tudo. Muda completamente o jogo. Certo, vamos desvendar essa história. Porque o artigo começa apontando uma falha metodológica gigantesca nas pesquisas que existiam antes desse experimento de 2005. Parece que a literatura anterior sofreu de uma certa miopia. Uma miopia grave. Quase todas as pesquisas que até então defendiam essa eficácia maravilhosa de ler e reler na mesma hora tinham um erro de design brutal. Elas testavam as pessoas imediatamente após o estudo. A pessoa terminava a última linha, fechava o livro e o pesquisador já entregava a prova no mesmo segundo. No mesmo segundo. E isso cria um abismo enorme em relação a como o mundo real funciona. Fora de um laboratório de psicologia, quase nada exige uma lembrança imediata. Verdade. Avaliações, exames, grandes reuniões de planejamento ou um momento de defender um projeto com base num relatório longo. São eventos que acontecem dias ou semanas depois. Exato. Medir a memória no exato instante em que o contato com o material termina não mede aprendizado. Mede apenas um eco momentâneo na memória de curto prazo. Para quebrar essa ilusão, a Rawson e o Kint precisavam de um teste que simulasse a vida real. Como é que eles montaram o cenário do experimento 1? Eles foram muito rigorosos. Recrutaram 235 estudantes e deram um artigo real da Scientific American sobre sequestro de carbono. Um tema super denso. Muito denso. Não era um parágrafo simplificado. Era um texto de 1.730 palavras. Para dar uma ideia da complexidade, o texto falava de detalhes geográficos e técnicos muito específicos. Mencionava as operações no campo de extração de petróleo e gás de Sleipner. E para avaliar o que ficou retido, eles não usaram notas genéricas. Eles dividiram o texto em dezenas de unidades de ideia. Isso significa que eles rastreavam fatias mínimas de informação. Uma precisão cirúrgica. Sim, porque a frase sobre a extração, por exemplo,
tinha várias unidades. Lembrar que Sleipner é um campo de gás e petróleo é uma unidade. Lembrar que fica no meio do Mar do Norte é uma segunda unidade. E lembrar que a localização exata é na costa da Noruega é uma terceira. É um pente fino total na memória. Mas como esses 235 alunos foram divididos? Em 3 grupos principais. O primeiro grupo serviu como base. Eles leram o texto sobre carbono apenas uma vez e encerraram. Certo, leitura única. O segundo grupo foi para a releitura massificada. Leram tudo e, no mesmo instante, foram obrigados a voltar ao início e reler as 1.730 palavras. O estudo intensivo tradicional. E o terceiro grupo aplicou a releitura distribuída. Leram uma vez, foram liberados e só voltaram uma semana inteira depois para fazer a segunda leitura. E aí vem o detalhe fundamental que torna a pesquisa tão brilhante: o momento do teste de memória. Metade de todos os participantes fez a prova imediatamente após terminar a última leitura. A outra metade foi mandada para casa com a instrução de voltar 2 dias depois para responder as perguntas. E os resultados do teste imediato parecem justificar por que tanta gente adora virar à noite lendo a mesma coisa. No teste feito no mesmo minuto, a releitura massificada foi a grande campeã. Venceu disparado. Conseguiram listar muito mais unidades de ideia. O grupo da releitura distribuída, com um intervalo de uma semana, teve um desempenho bem medíocre no teste imediato, quase empatando com quem leu uma vez só. Qualquer pessoa olhando para esses dados parciais concluiria que estudar intensivamente na mesma hora é o segredo do sucesso. O que ilustra perfeitamente o perigo de basear decisões em dados de curtíssimo prazo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. No teste realizado com aqueles 2 dias de atraso, o cenário mudou de uma forma drástica. Aquela montanha de conhecimento do grupo que leu tudo repetidas vezes simplesmente despencou. Desabou num abismo. Os dados mostram uma perda colossal de 55% da informação. Mais da metade de tudo que eles juravam saber evaporou em 48 horas. É assustador. Como é fisicamente possível perder tanto dado em um espaço de tempo tão curto? Eles passaram o dobro do tempo encarando o texto na primeira sessão. E o que é fascinante aqui é contrastar essa queda livre com o desempenho do terceiro grupo, o da releitura distribuída, nesse mesmo teste atrasado. A memória deles se comportou de uma forma completamente diferente. Muito mais estável. Incrivelmente resistente. Enquanto o grupo da leitura massificada sofreu aquela hemorragia de 55%, o grupo da leitura distribuída não registrou nenhuma queda significativa de memória entre o teste imediato e o teste com atraso. O conhecimento se manteve intacto, superando amplamente os outros 2 grupos. É a diferença entre erguer um castelo de areia que a maré destrói e construir uma fundação sólida de tijolos. Perfeita analogia. Mas a gente precisa considerar que o assunto era sequestro de carbono. É um tema árido. É natural surgir um ceticismo. E se os alunos apenas desligaram o cérebro durante a releitura imediata por puro tédio? A equipe de pesquisa antecipou exatamente essa crítica. Para garantir a robustez, eles desenharam o experimento 2 com um texto totalmente diferente. Usaram um texto de 1.541 palavras, baseado no livro Past Imperfect. Que é focado nas imprecisões históricas dos filmes de Hollywood. Isso. Um material muito mais narrativo, abordando as falhas no filme The Charge of the Light Brigade, de 1936, e as realidades da Guerra da Crimeia. Um texto desenhado para manter os olhos grudados na página. E os resultados? Idênticos, tanto nas questões abertas quanto nas de resposta curta. A releitura massificada afundou como uma âncora após 2 dias, e a distribuída se manteve em patamares altos. O tédio não era a variável oculta. O problema era o próprio mecanismo de repetição imediata. Diante dessa falha consistente, os pesquisadores precisaram investigar o porquê daquilo acontecer e introduziram a hipótese dos níveis. Que era uma teoria para tentar explicar a qualidade do que estava sendo memorizado. Essa hipótese sugeria que a leitura massificada servia apenas para enfiar na memória de curto prazo detalhes triviais e superficiais. Como arrumar uma mala de viagem de qualquer jeito, na pressa?
O que fica por cima são os itens soltos menos importantes, que logo se perdem. E a leitura distribuída seria como arrumar a mala, com estratégia e enxergando a estrutura, o que ajudaria a consolidar as ideias principais, os grandes conceitos. E como eles testaram essa teoria no texto de Hollywood? Eles classificaram as unidades de ideia em 3 níveis. O nível mais alto eram as ideias principais. Por exemplo, a frase de que muito da história vista nos filmes é ficção. O segundo nível envolvia detalhes importantes. E o terceiro nível contemplava detalhes sem importância. Tipo, o fato de que a cena da cavalaria foi a mais cara já filmada na época. Exatamente, uma informação trivial. Pela lógica da hipótese dos níveis, o grupo que leu tudo de uma vez deveria esquecer a ideia principal sobre a ficção histórica, mas lembrar do preço da cena da cavalaria. Só que a pesquisa trouxe uma reviravolta que derrubou essa intuição completamente. Se a gente conectar isso com um panorama maior da psicologia cognitiva, percebe que a mente age de forma holística. A hipótese dos níveis estava errada. As evidências mostraram que as 2 formas de releitura melhoraram a memorização de todos os tipos de informação no primeiro contato. O grupo da releitura imediata absorveu tanto os conceitos gigantes quanto as curiosidades sobre o custo. Sim. E a destruição da memória depois de 2 dias também foi totalmente democrática. A queda dramática afetou os 3 níveis com a mesma força. Eles esqueceram o detalhe relevante e o argumento central em proporções iguais. Então a mala inteira simplesmente rasgou, o que leva a uma conclusão forte. A fragilidade não está no tipo de informação que o cérebro processa, está na forma como esse processamento ocorre. A mecânica da leitura está errada ali. Na releitura massificada, a mente adota uma postura de menor esforço. Fica apenas confirmando palavras numa superfície rasa. Já na releitura distribuída, a magia acontece justamente porque ocorreu um esquecimento naqueles dias de intervalo. A fricção é a chave da retenção. A fricção. Ao ler o texto uma semana depois, o cérebro encontra lacunas. Ele não desliza facilmente. Uma grande quantidade de energia cognitiva é realocada para o esforço de religar os pontos. A mente precisa integrar ativamente a informação nova com as lembranças fragmentadas da primeira leitura. Esse processo cria uma representação mental coesa e blindada contra o tempo. Mas existe uma contradição aparente nessa história que precisamos colocar na mesa. Qual? Antes de 2005, outros cientistas de peso, como Glover, Corkill e Krug, publicaram dezenas de estudos afirmando o oposto. As pesquisas antigas garantiam que a releitura distribuída ganhava da massificada mesmo nos testes imediatos. Ah, sim. A grande discrepância metodológica. Pois é. E acabamos de ver que no texto sobre carbono, o estudo intensivo ganhou a medalha de ouro no teste imediato. De onde vem essa diferença brutal? A resolução desse paradoxo é a hipótese da desativação e tem a ver com uma única variável, o tamanho do texto. Há um abismo gigante entre textos de laboratório e textos reais. Os estudos antigos usavam fragmentos minúsculos de leitura, parágrafos de 99 a 600 palavras. O equivalente a ler a descrição de um produto na internet. E a pesquisa atual elevou a barra com textos de mais de 1.500 palavras. A mecânica mental muda completamente. Quando o material tem só 100 palavras, ao ler o último ponto final, a primeira palavra ainda está viva na memória de trabalho. Como se estivesse operando na memória RAM, totalmente ativada. Isso. Se a segunda leitura começar imediatamente depois, o cérebro entra num modo de economia extrema de energia. Ele reconhece o padrão e avisa que não precisa gastar recurso ali. A pessoa passa o olho nas letras e não absorve nada novo. Os números antigos mostram que o tempo de leitura caía quase 60%. Era uma leitura oca. Mas ao escalar para 1.700 palavras, a dinâmica muda. Ao chegar na última página do artigo sobre carbono, a capacidade limitada da memória RAM já precisou ser limpa. Aquele primeiro parágrafo sobre o Mar do Norte já saiu da memória de trabalho. Foi desativado. A informação inicial sumiu da superfície consciente. Então, ao forçar a releitura imediata nesse material longo, o cérebro não consegue apenas deslizar. Ele é obrigado a realizar um grau razoável de reprocessamento real, porque as informações do começo não estão mais ativadas, e o tempo de leitura caiu apenas 22% neste estudo.
o processamento continuou ativo, o que explica por que eles se saíram tão bem no teste feito 5 minutos depois. Maratonar um conteúdo longo de uma vez funciona bem, desde que a prova comece exatos 3 minutos após a leitura terminar. Uma situação que representa talvez 1% dos desafios práticos do mundo real, né? Então, o que tudo isso significa na prática? Como traduzir esses experimentos em protocolos diários para quem precisa gerenciar muito fluxo de informação? O primeiro passo é ter clareza sobre o objetivo e o horizonte de tempo. Se o cenário for revisar anotações no elevador antes de uma reunião, a releitura massificada entrega fatos curtos a curto prazo. Mas para o desenvolvimento de uma carreira estruturada, para exames complexos ou projetos extensos, a releitura distribuída é uma regra de ouro de produtividade. Gastar 2 horas lendo o mesmo relatório 2 vezes na mesma tarde é jogar metade do esforço no lixo. É preciso arquitetar os fluxos de trabalho, ler o material na segunda-feira e agendar uma revisão na quinta-feira. E isso levanta uma questão importante sobre outras técnicas. Sim, porque muito se fala que a leitura é um método passivo. Como a releitura distribuída se compara com estratégias de estudo ativo? Como desenhar mapas mentais? Ou ensinar o material em voz alta? O próprio artigo menciona que a literatura comprova a superioridade indiscutível da aprendizagem ativa. Quando forçamos o cérebro a recuperar ativamente a informação e produzir algo novo, a retenção é formidável. O ponto de inflexão é o custo de implementação. Métodos ativos exigem um esforço cognitivo enorme, muito tempo e treinamento. Construir um mapa mental eficaz não é natural para todo mundo. Exige técnica. Já a releitura distribuída é uma estratégia passiva, super democrática. Não tem curva de aprendizado, não exige software ou treinamento prévio. A única exigência é a disciplina de fechar o documento e esperar alguns dias. Serve como uma ferramenta fundamental para construir uma base de conhecimento inicial antes de tentar aplicar estratégias mais ativas e desgastantes. É o primeiro degrau para a excelência, com o mínimo de fricção. Chegamos assim ao panorama completo dessas descobertas científicas incríveis. Mapeamos os erros do passado, com textos minúsculos, revelamos o colapso de 55% da memória na leitura massificada e mostramos como o espaçamento age como cimento para a informação. E como o propósito é instigar uma mudança, o estudo deixa uma reflexão profunda baseada nesse escopo. O estudo provou que a releitura intensiva perde quase toda a vantagem após apenas 2 dias. E a provocação é justamente essa. Se 48 horas já causam um estrago de mais da metade do que foi lido, o que acontece com a informação que engolimos de uma vez quando o desafio real é um projeto daqui a meses ou anos? Fica o questionamento sobre o quão ilusória é a nossa percepção de aprendizado no exato momento em que fechamos um livro. A verdadeira sabedoria talvez exija aceitar que o contato com as informações precisa ser espaçado ao longo do tempo. O domínio real do conhecimento demanda paciência e consistência. Aprender com excelência não é sobre o sacrifício de uma noite exausta, é sobre arquitetar pausas estratégicas na rotina. Agradecemos imensamente a companhia de cada mente curiosa que acompanhou essa nossa análise detalhada. Fica um encorajamento para aplicar o espaçamento nas leituras e absorver um máximo de conhecimento sem o peso da sobrecarga. Um excelente dia a todos e até o nosso próximo mergulho profundo no conhecimento.